Olá! Preparado para continuar a estudar sobre análise e projeto de sistemas? Na semana passada, eu passei uma atividade para vocês em que lhe perguntava o que você acha que é a qualidade de um software, né, de um aplicativo. E vocês colocaram diversas qualidades e eu sumarizei neste vídeo e vou puxar, né, e vou falar um pouquinho sobre o que a literatura fala sobre as características que vocês citaram. Bom, então a pergunta que eu coloquei no fórum foi, né, quais são as características que você acha que um bom software deve ter? E quais as características que um bom software, um software de qualidade, não deve ter? Então, começando com a primeira, né? Vocês me disseram que, né, o que um software de qualidade deve ter então eu vou ler algumas aqui, tá bom? Interface é o principal que deve ter de bem feito. Parece até bobo falar assim, mas quando uma aplicação ou site possui uma interface mal feita ou muito simples, ou que fuja do tema do software, desanima bastante de continuar mexendo. Bom, um outro aluno deu uma resposta que também se relaciona ao mesmo atributo. Bom, ser de fácil compreensão, para que qualquer um consiga utilizá-lo. Um outro aluno disse o seguinte: uma boa organização, principalmente para conseguirmos achar as coisas com mais facilidade sem ficar perdido. Outra coisa são cores e informações. Esse tópico pode entrar um pouco na questão de organização, mas um software com boas cores e informações arrumadas dão maior clareza às informações necessárias e não fica um monte de conteúdo na tela, gerando uma poluição visual. Bom, um aluno também relacionado a este tema postou o seguinte parágrafo: um design bem bonito, chamativo, mas não confuso. Um outro disse o seguinte: qualidade visual que agrade os usuários, fácil de se compreender. E um outro disse: simples na hora de usar. Bom, essas respostas foram aglutinadas aqui neste slide com um propósito, porque eles se remetem à mesma característica. Bom, então a gente sabe que a interface de uma aplicação é o que o usuário vai ter contato, né? O usuário final lá vai usar a interface para manipular a sua aplicação, né? Para interagir com o computador. Bom, então a interface vai ser um dos pontos principais que ele vai analisar e dizer se gosta ou não gosta da interface. E isso tem impacto no gosto ou não gosto de usar a aplicação. Bom, e a relação do uso de cores adequadas, né? A organização da tela, sem excessos de informações, como vocês disseram aqui neste texto, é a característica de um bom software. E essa característica nós chamamos de usabilidade. Então, usabilidade vai estar relacionado aí com a interface do usuário, né? Em que nós temos todas essas informações que vocês colocaram aglutinadas, né? Então, ele deve ser simples de usar, né? As funcionalidades devem estar dispostas de forma fácil de serem encontradas. Não pode ter muita informação da tela, ou seja, informações desnecessárias não podem estar na tela, né? Até mesmo, por exemplo, anúncios, né? Muitos sites colocam anúncios de publicidade, mas isso de uma certa forma impacta na usabilidade. E aí a gente tem que achar o equilíbrio entre o que tão quanto fácil de usar e o tão quanto que é necessário gerar dinheiro com aquele site. Bom, e as informações então estarem dispostas em uma organização adequada, né? E até mesmo a divisão, a distribuição dos elementos da tela na tela também, ou se são várias telas, o que se faz em cada tela. Então, tudo isso se refere à usabilidade, que é uma característica que uma boa usabilidade, um software de qualidade deve ter. Um outro,
outros conjuntos, né, outras mensagens, me disseram o seguinte: um software de qualidade, ele deve ter acessibilidade no uso, ter formas práticas e simples de mexer na aplicação, sem que envolva muitos botões ou abas, sem uma única instrução ou orientação. Um programa que seja prático e que possua fácil acesso para qualquer usuário que venha a usufruir de tal. Então aqui nós estamos começando a falar que, né, não adianta a gente pensar que o usuário é aquele usuário mentalizado, né? Então ele vai saber usar muito bem o computador, ele vai se conhecer sobre aquele assunto, né, de uma forma profunda, né? Ele conhece todos os ícones que são utilizados nas aplicações ultimamente, sabe interagir bem com os dispositivos computacionais. Bom, esse usuário mentalizado, né, idealizado, ele não existe, né? O que nós conhecemos é que os usuários têm diferentes perfis, né? Hoje, ainda mais hoje, com o computador permeando diversas coisas da nossa sociedade, sejam elas para fazer compras ou para se relacionar com a prefeitura ou órgãos do governo, né? Por exemplo, o Detran hoje em dia, né, para a gente renovar a carteira de motorista, né, você usa pelo aplicativo, né? Se você quiser entrar com um determinado pedido, né, conversar com alguém com o vereador, pela internet talvez seria a forma mais adequada hoje, ainda mais no contexto epidêmico que nós estamos vivendo. Bom, e também nós temos aquelas pessoas que têm as suas deficiências, sejam elas físicas, sejam elas cognitivas, ou até mesmo do processo que surgiu ao longo do tempo, que é o aprendizado. Essas pessoas, elas têm o direito de usar aplicações, né? Eles têm o direito, visto que o computador está na nossa sociedade, então usar o computador e ter acesso a essas aplicações também é um ato, né, civil, um ato de possibilitar que essas pessoas participem da nossa sociedade. Uma forma, um exemplo disso é o que acontece nas redes sociais, em que, ou até mesmo agora, né, nas ferramentas de comunicação que tem um pouco de rede social. A gente vai trocando informações entre si, né, as pessoas vão postando as suas opiniões. Então, dessa forma, a pessoa também exerce a sua democracia ao poder expor a sua opinião, né? Mas opinião não pode também ser de qualquer coisa, né? Tem os nossos preceitos, os nossos princípios da nossa sociedade. Bom, vamos deixar isso um pouco de lado e focamos então as pessoas, todas as pessoas, né? Tanto as pessoas sem deficiência como as pessoas com deficiência, elas devem poder utilizar o computador quando desejem, sem precisar ficar pedindo ajuda para outras pessoas, né? A isso nós chamamos de acessibilidade, né? Acessibilidade é um termo bem conhecido, principalmente na arquitetura, na engenharia civil, né? Por exemplo, os prédios públicos, eles devem ter acessibilidade, né? Hoje em dia, com as casas que são construídas por fomento do governo, né, eles exigem uma certa acessibilidade também. A cidade em si, ela deveria ser projetada para que todos os cidadãos sem deficiência e com deficiência pudessem andar por ela, usufruir-se dos benefícios de viver na cidade. Bom, isso tudo a gente se chama de acessibilidade. E no caso aqui nosso, né, que a gente trabalha com software, existe a acessibilidade de software, que também é uma característica da qualidade do produto. Outro conjunto de mensagens me disseram o seguinte: o que um software de qualidade deve ter? Ele deve ser funcional e eficiente. Deve cumprir as funções que são propostas pelo software sem erros. E o outro resumiu, né? Ter uma boa funcionalidade. Então aqui nós estamos falando da característica funcionalidade. Então, quando nós criamos um software, nós criamos para um propósito. E o software deve atender a este propósito. A isso nós chamamos de funcionalidades. O software tem as funções que estão relacionadas aos desejos do usuário frente àquele contexto. Um outro conjunto de mensagem me diz o seguinte: ter um processamento rápido. E o outro disse que não seja lento.
Então veja, só o fato de falar não seja lento e ter um processamento rápido, aqui nós estamos falando da característica de desempenho do nosso sistema. Quando eu solicitar que uma determinada funcionalidade seja executada, ele não demore muito tempo, né? Ele responda assim rapidamente. E isso é importantíssimo, né? Possivelmente muitos de vocês devem ter se lembrado disso devido ao momento que nós vivemos na semana passada em relação ao ambiente virtual que estamos utilizando para as nossas aulas remotas, né? Em que o sistema ficou instável e começou a ficar muito lento, né? Então o desempenho estava baixo. E o impacto foi claro, os professores não conseguiram disponibilizar as aulas, vocês, alunos, não conseguiram realizar as tarefas, né? Teve um impacto grande na nossa vida. Bom, é importante salientar, né, que quando nós desenvolvemos uma determinada funcionalidade, uma determinada função dentro do nosso programa, é esperado que se gaste um tempo para realizar, que o computador realize aquele conjunto de instruções. Entretanto, esse conjunto de instruções deve ser realizado em um determinado tempo estimado, né? Então, quando a gente tem aí esse problema do, olha, o tempo que você gastava para fazer antes, agora você está gastando muito mais, que é o problema que nós tivemos no ambiente, né? Aí a gente tem um problema aí de desempenho. E aí algo precisa ser feito, porque né, nós precisamos também daquele sistema funcionando com um tempo de resposta adequado. Bom, um outro aluno me disse o seguinte: deve ser confiável, os dados pessoais devem ficar seguros. Né? E isso é importantíssimo na era que nós estamos vivendo agora, em que os nossos dados estão nas nuvens. Né? Embora alguns fiquem no dispositivo, computador ou fiquem no celular, tem muita informação nossa que está na nuvem. E esses dados, eles podem ser utilizados por tanto empresas com o propósito de investigar novos produtos, né? Quanto também por empresas não tão idôneas, né? Em que pode analisar os seus dados e fazer algo com aquilo que te prejudique, e até mesmo por outras pessoas, como os hackers, né? Eles podem entrar no sistema, pegar aqueles dados, né, e sequestrá-los e usá-los para outros fins, né, para o fins de lucro, ou até mesmo para ameaçar o detentor daqueles dados, por exemplo, captura, né, e fala, eu tenho os seus dados, né, você vai ter que fazer um pagamento ou alguma coisa para eu então fingir que, né, apagar aqui, senão eu vou te prejudicar de uma forma, né? A segurança aqui que nós estamos falando é importantíssima nos dias de hoje, né? Nós queremos tanto que os dados que estão lá só sejam manipulados pelas pessoas esperadas, que no caso, né, o usuário, detentor daquela informação, ou a quem ele sabe desde o início que irá ter acesso a essas informações e por ninguém mais. Bom, um outro me diz o seguinte, um outro conjunto de dois alunos me disseram assim: garantir que a correção de bugs não interfira na operabilidade da ferramenta e que o sistema não trave. Bom, a isso, né, nós dizemos que é a disponibilidade do sistema. Então, nós queremos usar hoje em dia, né, principalmente agora com tanto sistema na internet, né, nós queremos usar o sistema basicamente 24 horas por dia, né, durante os 7 dias da semana. Tem até uma palavrinha que a gente usa, né, que a disponibilidade é 24 por 7, ou seja, a todo o tempo. Então, isso é uma palavra corriqueira no mundo da computação. Eu quero uma disponibilidade de 24 por 7. Claro que isso é na perfeição, né? O sistema em si, ele não fica disponível 24 por 7, porque ele sofre, ele tem problemas, né? Todo sistema pode ter problemas que impactem na disponibilidade dele. Então, a gente acaba atendendo aí a uma disponibilidade maior, 99,9%, né? E não somente no software. Pode ser que, por exemplo, se é um sistema instalado num servidor, se tiver problemas de infraestrutura, por exemplo, queda de energia,
queda da internet, isso vai impactar na disponibilidade do software. E o nosso usuário não vai saber se foi o servidor, se foi a internet, se é a internet do usuário, se é do servidor. Ele vai saber que deu problema, né? Bom, então a este conjunto, né, de que esse desejo de que o sistema fique disponível um determinado tempo, né, para os usuários, né, e aí depende um pouco do contexto, por exemplo, temos sistemas da web que fica 24/7, né, então a gente quer que as redes sociais funcionem a todo momento, né, os canais de streaming funcionem também a todo momento, basta eu executar. Mas existem determinados softwares que acabam executando em um período de tempo somente, como por exemplo, aquele controle de estoque dentro de uma empresa, que funciona somente em horário comercial, né? Bom, a gente vai querer a disponibilidade dele durante o funcionamento da empresa. Então, isso daí é uma questão que a gente chama de disponibilidade da aplicação. Um outro aluno me disse o seguinte: um software de qualidade ele deve ser adaptável a qualquer ambiente, sem a necessidade de outras aplicações. Bom, isso está ficando cada vez mais comum hoje em dia, em que a gente tem um celular de um modelo que tem o sistema operacional de uma versão, um celular de outro modelo que o sistema operacional do celular já é outra versão, né? Nós temos um aplicativo que executa, né, no computador, um site que é acessível pelo computador, o site também a gente espera que seja acessível pelo celular. Então, a gente hoje em dia, né, a gente deseja que o software ele funcione nos mais variados ambientes. E a isso nós chamamos de portabilidade. Bom, e outro conjunto de alunos me diz o seguinte, né, talvez até mesmo por conta da falha do ambiente, né, que deve ter um ótimo suporte, que dê um bom suporte ao usuário quando necessário, né? Então, quando a gente desenvolve e entrega uma aplicação, essa aplicação ela vai ser utilizada por pessoas que em algum momento ou vão ter dúvidas ou o sistema vai ficar inoperante. E é necessário, então, acionar a equipe de suporte. E a equipe de suporte tem que estar preparada para que conduza o usuário, né, tire as dúvidas do usuário ou coloque o sistema funcionando adequadamente. Duas mensagens de fóruns que eu também encontrei e quero conversar um pouquinho, diz o seguinte, olha, acessibilidade na linguagem. Faz muita diferença usar um site, aplicação, que possui língua portuguesa, que é a língua padrão do Brasil. Isso facilita demais em acessar e mexer em tudo sem medo. E um outro aluno me disse o seguinte: acho que uma opção de troca de língua é um bom ponto também. Isso é importante, né? Principalmente devido ao impacto da internet e dos celulares na nossa vida, né? Muita gente que utiliza os celulares não sabem ler inglês, não sabem falar inglês ou outra língua, a não ser a sua língua materna. E nós hoje em dia encontramos aplicações de diferentes tipos, né, apenas procurando ali na ferramenta, no app, né, de loja para a gente poder encontrar os apps, né? E na internet também existem muitos. A gente pode navegar em vários sites diferentes e eles podem estar em outras línguas. Então é importante que as aplicações e as aplicações, os sites, né, tanto os apps comerciais, eles tenham a língua para um determinado país, né, que é no caso aqui a gente tenha no nosso em português, porque aí possibilita com que o maior número de pessoas ali utilizem a aplicação. Bom, e a esse suporte de ter várias línguas, né? Nós dizemos que a aplicação ela tem uma internacionalização. Então, a internacionalização de um software, né, se refere a ele poder ter diferentes línguas ali dentro, então permitindo que usuários de diferentes nacionalidades utilizem a mesma aplicação. E teve um que eu achei bem interessante, né, em que nós estamos vivendo aí numa era de uso extremo de aplicações e
nós queremos utilizar aplicações sem necessitar pagar pelo seu uso. E elas usam outras formas para se manter financeiramente, como por exemplo o uso de anúncios, né? Então, uma aluna veio e me disse o seguinte: olha, eu quero disponível gratuitamente. Bom, claro que a gente sabe que precisa-se de esforços, pessoas trabalham desenvolvendo software, né? E então o software, a venda do software em si, ela acaba movimentando uma certa economia também. Entretanto, tem uma vertente dentro da computação, né, dentro da informática, que se trata do uso de softwares gratuitos, né, que são softwares livres. E aí também depende de para quem se está produzindo, qual o propósito de estar produzindo e como que a gente consegue manter esse software, né, a produção desse software e o suporte desse software sem precisar cobrar por ele. E um outro que eu achei interessante também, atualizado com uma certa frequência. Né? Então, atualizado aqui possivelmente deve ser referente aos bugs, aos erros que acontecem dentro do sistema, bem como também a adição de novas funcionalidades. Né? Porque o sistema eles vão evoluindo, né, à medida que as pessoas vão utilizando. Então, ele precisa ter uma certa manutenção dele, né? Uma atualização do software com frequência. E perguntando ao que não deve ter, alguns me responderam assim: o sistema não com qualidade, ele não pode ter falhas, bugs constantes que não são corrigidos de forma rápida ou precisa. Um outro aluno me disse o seguinte: e nem funcionamento incorreto. Bom, ele não pode então ter mau funcionamento e falhas, e nem ser vulnerável, apresentando erros recorrentes. Bom, essas falas desses alunos aqui nos remetem ao quesito lá de funcionalidade. Né? O software ele tem um propósito para que ele foi construído e é esperado que ele funcione bem dentro deste propósito. Então, que as suas funções, as funções que foram codificadas, elas funcionem adequadamente, né? Sem que erros aconteçam. E caso um erro ou outro aconteça, que o usuário consiga se recuperar deste erro, né, de forma rápida, para que volte então a usar a aplicação novamente. Bom, um aluno me diz que um software de qualidade ele não pode ser vulnerável e não estar de acordo com as leis de segurança de dados. Então, segurança é um fator preponderante, né? Eu quero, né, eu estou usando uma aplicação, eu tenho informações ali que eu estou fornecendo minhas, né, dados que são fornecidos para a aplicação, e a aplicação ela tem que garantir então que outras pessoas que não devidas, né, acessem essas informações. Né? Então aqui nós estamos trabalhando com segurança. E outros dois alunos, em relação à pergunta o que um software de qualidade não deve ter, ele me diz o seguinte: dificuldade em aprender a mexer com o software. E um outro aluno me diz layout mal feito e mal estruturado. Bom, então a dificuldade em aprender a usar um software, né? Ou o software, né? Quando tenho dificuldade em aprender, significa que alguma coisa tem errada com aquela aplicação. A não ser que eu não seja uma pessoa que seja frequente no uso do computador. Então, se eu estou com dificuldade de aprender a usar essa aplicação, é que a aplicação está com algum problema. Né? Ou então o layout, a organização dos elementos da tela está mal feito, mal estruturado, também significa que ele não tem uma qualidade esperada. Né? Então aqui nós temos o problema do que nós chamamos de baixa usabilidade. Um outro aluno me disse que um software de qualidade não pode ter um mau atendimento. É importante ter formas de comunicar todo tipo de problema ou feedback sobre o software em si, até para orientar sobre a qualidade em si do sistema por trás. Bom, então neste contexto aqui, nós estamos falando do suporte, que deve ter um suporte disponível para que as pessoas possam fazer não só as reclamações, né? Mas indicar os problemas
e retornar se esses problemas foram corrigidos ou não. Outros quatro alunos me disseram o seguinte sobre o que um software de qualidade não pode ter: processamento lento. O outro me disse: não deve ter lentidão para as coisas demorarem muito tempo para abrir. O outro simplesmente escreveu lentidão, né? E não ter aquele travamento quando você executa este software. Bom, todos esses elementos aqui nós estamos dizendo sobre o desempenho do sistema. Nós esperamos que o software gaste um determinado tempo para realizar a ação. Mas esse tempo não pode ser muito grande, né? Não pode ser muito maior do que as minhas expectativas de tempo. Então é importante definir qual é o tempo para cada atividade e caso a aplicação mostre que está gastando mais tempo do que o que foi pensado, significa que nós temos um problema de desempenho e que claramente vai impactar nos usuários, tornando que os usuários fiquem frustrados. Então, baixo desempenho não é bom. Um outro aluno me diz que, em relação ao que um software de qualidade não deve ter, é instabilidade, né? Instabilidade é terrível, né? A gente está falando aí da disponibilidade e a gente espera que os sistemas tenham alta disponibilidade. Então, quando ele tem uma baixa disponibilidade, seja porque ele está ficando, né, entrando e saindo fora do ar, então aí a gente tem um problema de disponibilidade. Pode ter sido por problemas físicos, né? Ou pelo problema até mesmo da aplicação em si, da programação da aplicação. Causa a instabilidade e a instabilidade ocasiona impacto na disponibilidade. O outro aluno me disse que um software ele não deve ter dificuldade na instalação e atualização. Isso é importantíssimo, até mesmo devido ao modo de produção de softwares hoje em dia. Antigamente, a gente entregava o software com ele completo, com as funcionalidades, né, já testadas, e esperava que ele se desempenhasse bem dentro do sistema. Hoje em dia, a gente entrega de outra forma, né? A gente vai construindo por partes e vai entregando as partes para as pessoas utilizarem. Então, o modo de construção é muito diferente. E já que mudou, a gente dá um enfoque tanto na instalação ser fácil, quanto na atualização deste software também ser fácil, visto que possivelmente vai ter uma atualização com mais frequência.